Nós vamos estudar então a lição de número 12. Lição de número 12. Nós agradecemos também pela vida dos irmãos que estão nos assistindo nos seus lares, que eles possam também receber esse cuidado que nós temos recebido, possam sentir-se fortalecido com a palavra que está sendo pregada. Não estão aqui presencialmente, mas nós temos a certeza e esperamos que espiritualmente estejam também focados com o mesmo objetivo de crescer, de receber de Deus o carinho, o cuidado que nós estamos recebendo. Então que você aí na sua casa também seja abençoado da maneira que também nós estamos sendo. Nós vamos fazer essa leitura em Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 1 ao 6. Vamos fazer essa leitura responsiva, irmãos. A unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Deus abençoe sua palavra. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Pedir para o Marcos, o diácono Marcos, estar orando a Deus. Amém. Meus irmãos, essa lição é muito oportuna para nós. Importante, todos nós sabemos que ela é, assim como as outras lições, nós já estamos chegando faltam só mais 2 lições para acabar essa revista. Mas as lições foram muito importantes para nós, têm sido muito abençoadoras na nossa vida. Mas essa lição, ela trata de um assunto que é muito importante na vida da igreja. É um momento em que nós aprendemos muito, é uma lição em que nós não vemos assim polêmica. Eu pelo menos não vi base para criar polêmica no momento do estudo da lição. Mas eu vi base para nós agirmos com o espírito de humildade, submissão e amor. O título da lição fala a unidade a ser preservada. Ameaças não faltam. Unidade a ser preservada. Ameaças não faltam.
E logo nós pensamos, essa unidade a ser preservada, o texto que nós lemos fala que nós vivemos em um só amor, uma só fé, um só batismo, uma só esperança. Então, nós estamos, a igreja, ela está com o mesmo objetivo. Todos nós se reunimos na casa do Senhor para um só objetivo. E esse objetivo todos nós sabemos que é servir a Deus, aprender, estar crescendo em comunhão, na graça do Senhor Jesus, que é aquele que nos rege as nossas vidas, que nos dá condições para prosseguir. Mas a lição ela vem falar da unidade a ser preservada. E vejam que essa palavrinha aqui, ameaças, não faltam. Nós não temos dúvida disso, que as ameaças, elas acontecem sempre. Sempre nós vamos encontrar ameaças. Eu queria, antes de entrar na introdução, já começar dizendo que nós estamos falando aqui sobre igreja, sobre a nossa comunhão. E fala que é a comunhão dos santos. Mas nós também corremos um grande risco na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, onde nós estamos, onde nós se deparamos com pessoas, nós podemos sentir-se ameaçadas em determinados momentos com outras pessoas. Porque há divergências de pensamento, de postura, em que nós precisamos ter muita sabedoria e, como já disse, ter humildade, estar em comunhão com Deus, para nós preservarmos essa unidade, para não deixar que as coisas sigam um caminho difícil, um caminho que Deus não vai se agradar. Vamos entrar aqui na introdução, e antes de entrar nos tópicos, eu também vou dar a oportunidade que os irmãos queiram falar. Tem um microfone aqui, os irmãos podem usar, e é bom que vocês usem para nós, assim, interagir mais. Aqui na introdução, eu separei 3 partes aqui dessa introdução para a gente estar falando de uma maneira que fique bem clara. A igreja é a comunhão dos santos. O Novo Testamento se refere aos membros da igreja como santos. Então, a igreja é a comunhão dos santos. E o Novo Testamento se refere aos membros da igreja. Então, comunhão dos santos, membro da igreja. Todos nós somos membros da igreja. Aí o que acontece nessa comunhão? Aqui já um pouquinho mais abaixo. Diz assim: eles professam a sua fé pessoal em Jesus Cristo, recebem o sacramento do batismo, celebram a ceia do Senhor com expressão de sua comunhão com Cristo e com sua igreja. Diante desses fatos, muitos têm uma visão tão positiva da igreja que se assusta com o fato de ocasionalmente se depararem com conflitos interpessoais. É o que nós vemos, é o que nós presenciamos muitas vezes, uma igreja que parece que está caminhando tudo bem, parece que não tem uma outra igreja melhor do que você ser um membro daquela igreja. Os irmãos vão pensando aí, e eu quero a cooperação de vocês. Mas de repente acontece algo lá que vai, puxa vida. De repente acontece com aquelas pessoas que estão novas vindo para a igreja, ou até mesmo aqueles de fora, falam, nossa, mas essa igreja aconteceu isso com o pastor, aconteceu isso com o presbítero, ou com o membro, ou aquela pessoa que estava lá, sempre lá tomando ceia, cantando, orando, indo com a Bíblia embaixo do braço, e agora está acontecendo isso. Elas se assustam porque não entendem que os conflitos estão, voltando no início da lição, ameaças não faltam. Unidade é o tema da lição a ser preservada. E nós vamos ver o porquê que acontecem essas coisas. Então, na comunhão dos santos,
que é o nosso caso, a nossa vivência, a nossa vida, se nós não tomarmos cuidado, é possível acontecer sim. Os conflitos ameaçam, e nós precisamos tomar cuidado. E não vou falar já, porque nós vamos falar mais daqui a pouco, os cuidados que nós temos que tomar. A segunda parte que eu separei aqui sobre a introdução ainda, os conflitos interpessoais sempre existiram na igreja. Esses conflitos interpessoais nós sabemos que é onde existem pessoas, isso que é interpessoais, onde existem pessoas, acontece divergências de pensamento, de postura, de ação, né, pensamentos diferentes, mas a nossa obrigação, e nós temos, assim como fomos chamados para isso, é de preservar a unidade, é ter muita sabedoria. Eu acredito que a palavra-chave é sabedoria, e a sabedoria não é humana, é sabedoria de Deus mesmo. Né? Quando Salomão, Deus diz para ele, pede o que você quer, o que você quiser. Ele falou, Senhor, dá-me sabedoria. Então, cada momento, conflito, seja o que for que aconteça, é preciso nós buscarmos sabedoria, ter sabedoria de Deus para enfrentarmos as situações adversas, os conflitos, seja o que for. As Escrituras nos omitem isso. As Escrituras não omitem isso, dando-nos a entender que é possível ocorrerem tais conflitos em congregações de discípulos de Jesus. Lembre-se de que na igreja de Jerusalém houve um conflito entre os judeus e os helenitas por causa da distribuição diária das viúvas. Paulo e Barnabé se desentenderam quanto a levar ou não João Marcos na segunda viagem missionária. Os irmãos de Corinto se dividiram em partidos. Evódia e Sintique não entraram em acordo. Isso é um outro ponto aqui, que nós vemos aqui, a gente fica pensando, puxa vida, mas eles se desentenderam aqui, Paulo e Barnabé se desentenderam quanto a levar ou não João Marcos. Houve desentendimento até na distribuição para as viúvas, o cuidado. Aí logo nós perguntamos, é possível acontecer isso? Claro que sim. É possível. De repente você, trazendo para a nossa realidade, né, que nós precisamos sempre estar colocando, trazendo para a nossa realidade, de repente você pensa assim, tem que ajudar tal família. Tal pessoa lá ficou viúva, nós temos que ajudar ela, está precisando. O outro vem, é irmão seu, diz assim, não, ela não, já tem filho bem empregado, já tem dinheiro no banco, é um exemplo que eu estou dando. Tá? O que começou ali? Já tá começando o conflito, desentendimento. Então é preciso que haja muita sabedoria nesse caso. Aqui, quanto a Paulo e Barnabé, de não levar João Marcos na segunda viagem missionária, também houve o desentendimento. Um achava, não, algo aconteceu, nós não vamos falar aqui, mas todo mundo sabe, né, quem conhece a história, que em certo momento João Marcos deixou a desejar, falou, então não vou te levar. O outro falou, não, vai levar. E depois nós vemos lá na frente que ele foi útil, né? Ele foi muito útil para o trabalho missionário. Evódia e Sintique não entraram em acordo. Tem uns textos aqui, nós não vamos ler, mas nós vemos aqui que coisas que acontecem no meio da comunhão dos santos, no meio da igreja. O terceiro e o último ponto aqui, para encerrar essa parte da introdução. Tais relatos servem para nos alertar para a possibilidade de desentendimento, discussões, contendas e brigas. Tal alerta deveria nos prevenir quanto aos nossos pensamentos, palavras e ações, para não darmos lugar àquilo que pode se tornar um grande problema para a comunhão da igreja. Mas serve também para nos estimular a fazer o que está ao nosso alcance,
para preservar a paz e a comunhão dos santos. Todos somos chamados a preservar a unidade da igreja, que nos é concedida pelo Espírito que em nós habita. É dever de cada crente fazer o possível pela paz e a unidade da igreja. Por isso precisamos aprender a lidar biblicamente com os conflitos interpessoais que podem ocorrer entre os seus membros. Então, o que está dizendo aqui? Que esses ocorridos servem para nós, para olhar como alerta. Sempre nós temos comentado, não só eu, mas todos aqueles que vêm falar, e eu creio que esse é o caminho, que não adianta nós só aprendermos a história. Muito importante aprender a história. Mas tomar cuidado para não cair no mesmo erro que houve na história. É diferente. Então, quando fala que sirva de alerta, tais relatos servem para nos alertar para a possibilidade. Pode acontecer a qualquer momento. Quando fala que as ameaças não faltam, a hora que você pensa que está tudo bem, acontece uma fagulha. E aquela fagulha leva a uma destruição. Alguém quer comentar? Já falei bastante. Pode falar, nós levamos o microfone aqui. Mais para frente? Albede. Em outras palavras, é impossível resolver uma situação entre trigo e joio. A gente vai falar mais na frente lá. Então, aqui está falando de pessoas de um meio cristão, mas eu fico me perguntando, quem sabe quem são os verdadeiros cristãos a não ser Cristo? Então, aí vamos ter problema. Vamos dizer que a gente tem uma dificuldade com uma pessoa, digamos, de dupla personalidade, que é aquele que é crente na igreja, fora da igreja não. Se tem um conflito dentro da igreja, como vai resolver? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Não vai dar para preservar a paz nessa situação, vai dizer lá na frente. Uhum. Então, é um alerta. Por isso que a lição está começando com um alerta. Uhum. E a gente tem que ter sabedoria para conhecer também os nossos limites. Quando está falando lá da Sintique e da Evódia, elas não entravam em acordo, precisou do intermediário para que, com certeza, resolvesse aquela situação. Mas a situação que vai falar lá na frente, que não tem como resolver. Joio e trigo, dá para resolver, misturar? Não dá. Exatamente, o Bede está colocando aqui a situação, vai falar do joio, vai falar mais à frente, mas eu acho importante a gente já falar, né? Quando se fala dessa situação, que nós não conhecemos, né? Quem são o joio, quem é o trigo, mas só Jesus conhece, né? E existe o joio que vai crescer junto e não é para ser arrancado, né? Então, essa é a palavra de Deus, ele vai crescer junto, mas lá no final ele vai ser separado, nós sabemos disso. Quem vai separar não é nós que vamos separar. Jesus vai separar e vai torrar ele lá, né? Vai queimar. Vamos lá. Primeiro tópico aqui, primeiro ponto. Por que eles acontecem? Por que acontecem, então, os conflitos, os problemas que acontecem na igreja, as dificuldades, né? Sim, somos santos em Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Contudo, Paulo nos lembra de que ainda não fomos definitivamente revestidos da glória e da santidade de Deus. Ainda lutamos contra o pecado que tenazmente nos assedia. Como disse Lutero, somos simultaneamente justos e pecadores. Além disso, devemos nos lembrar de que
há joio semeado nos campos do Senhor, e que a providência divina permite que o joio permaneça entre os seus redimidos. Por que os problemas de relacionamento ocorrem na igreja? Por causa do pecado. Paulo escreve que entre as obras da carne estão inimizades, porfias, polêmicas, discussões, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Logo, quando crentes professos discutem e brigam, eles demonstram agir na carne e não no espírito. Vamos dar uma paradinha aqui. O que ele está dizendo? Esse primeiro tópico aqui, ele está falando sobre aquilo que nós já comentamos, sobre o joio que vai estar junto. Uma coisa que me chamou bastante atenção aqui, também fala que nós ainda não somos perfeitos, né? Estamos no processo de santificação. Como disse Lutero aqui, somos simultaneamente justo e pecador. O que os irmãos entendem disso daqui? Simultaneamente justo e pecador. Isso se dá ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você está desculpe aqui, vou usar a palavra, um carneirinho, tá? Tá bem bonzinho, tá uma benção. Até que alguém venha e pise no seu calo. Estou usando essa palavra, pise no seu calo, mas em palavra mesmo. Ou discorde, ou fale algo que você não deve, talvez até deva, mas você não gostou que fale. Não, eu que sei. É eu que sei da minha vida. Você não tem que ver com a minha vida. De repente alguém está vendo algo na sua vida errado, pecaminoso. Estou falando alguém, ou você, mas pode ser qualquer um, tá? E a pessoa não está vendo. Por que a Bíblia fala que quando nós encontramos ou vemos alguém em pecado, nós temos que ir e arguí-lo a ele só? O que é? Nós estudamos no domingo passado. Convencer aquela pessoa que ele está errado. Às vezes a pessoa está agindo, está maravilha. E vamos um pouquinho mais longe, estou indo na igreja, vou domingo, estou lá na igreja, estou mais certo que muitos lá. A gente tem ouvido isso. Tem ouvido. E de repente a gente vai muito na igreja e está mais ruim do que o outro também. Pode sim. Vai, só Deus pode medir isso daí no nosso coração. Então essa palavra de simultaneamente justo e pecador, ao mesmo tempo que você está bonzinho, cheio de fé, você pode, naquele momento, se explodir. E é isso que está falando que nós temos que tomar cuidado e preservar a unidade da fé. Nenhum homem, nenhuma pessoa consegue ter esse domínio, a não ser pela graça de Jesus. Ninguém consegue, irmãos. Nós temos visto pessoas que você olha para ele, você fala assim, nossa, não tem pessoa mais crente que essa. Até que mexe na ferida. Mexeu na ferida e vira um veneno. Nós sabemos, e muitas vezes sem razão. Aqui nesse texto aqui que nós lemos, nessa parte que nós lemos, fala porque os problemas de relacionamento ocorrem na igreja por causa do pecado. Como nós já vimos, que nós estamos num processo de santificação. Vai chegar um momento, Deus vai nos deixar prontinho. Quando não estiver pronto, você não vai. Ninguém vai chegar ao céu lá com pecado. Não vai. Por isso nós cremos nisso, que há um processo de santificação. E interessante, quando nós falamos nesse processo de santificação, é importante também a gente perceber, desculpa, eu me empolgo, começo a falar muito aqui, mas esse processo de santificação, quando fala em processo de santificação, eu vejo que tem que ser uma sequência.
Não pode ser aquele momento em que eu estou buscando santificação, depois caio lá embaixo de novo. É devagar, mas vai melhorando. Aquele que você, eu gosto de orar, estou gostando muito da comunhão com Deus, vai melhorando, cada vez mais. Isso é crescimento. Alguém quer nos auxiliar, falar? Pode falar. Aquilo que você disse antes, Pedro, viver em sabedoria. Viver em sabedoria, Paulo fala que é viver em espírito. Se buscarmos isso com todas as nossas forças, os nossos, vamos usar um termo bem popular, que os nossos tombos vão ser menores. Numa das cartas de João fala que aquele que foi alcançado pela graça, ele não pode viver na prática do pecado. Não quer dizer que ele não vai pecar, ele vai pecar sim, lógico, porque ele está ainda com essa dupla personalidade que eu disse antes, mas ele não vai viver nessa prática, ele vai reconhecer isso. E ao buscar viver em espírito, isso é viver em sabedoria, que você já levantou. E como que a gente vai conseguir isso? Vai ter que ter um esforço para isso. Para crescer, precisa de esforço, precisa de alimento, precisa de exercício, precisa de um monte de cuidado. O que ocorre muitas vezes que a igreja em si, ela não está muito preocupada com o crescimento. Ela está preocupada com o que as pessoas falam, com o que as pessoas veem, com o que as pessoas acham. Aí é a hora que não pode nem passar perto da ferida, porque a ferida explode. Quando se está cuidado, veja bem, quando se está cuidado, as feridas vão se acabando. Não vai ter ferida para tocar, vai? Não vai. Por quê? Porque está crescendo, porque está santificando, porque está cuidado. Exatamente. E esse cuidado vem de onde? Do cuidado que a gente tem de viver, da sabedoria que a gente vai ter, de viver, procurar viver em espírito. Paulo fala isso. Então, é difícil? É difícil, mas é possível. É possível viver com um mínimo de conflito. Conflito existe, mas é preciso que, com sabedoria, a busca de viver em espírito, esses conflitos sejam pequenininhos, quase nada. Aí volto na colocação. Se o corpo está cuidado, a ferida é mínima. É que nem uma pessoa tatuada. Tem gente que está cheio de tatuagem, cada vez mais tatuagem. O que ele está fazendo? Ele está, de certa forma, não vou nem usar o termo que eu pensei, mas existem as pessoas que não, elas vão cuidar das feridas. Aquela unha encravada, tem gente que tem gente que não tem. Se ele não tem, pode até pisar no pé dele que ele não vai sentir. Tem gente que tem calo, tem gente que não tem. Vamos usar o simples. Se está cuidado, com certeza ele vai ser mais resistente. E a sabedoria, estando dentro dele, estando cultivando isso, uma vida em espírito, é claro que ele vai ser melhor, vai ser menos sensível, assim por diante, e mais sábio, buscando, voltando à palavra sabedoria. Exatamente. Obrigado pela contribuição. E fala assim, é difícil, mas não é impossível. Né? Não é impossível. E um ponto que nós não podemos esquecer, se a Bíblia, né, a palavra de Deus, está falando que é possível, é possível. É possível. Né? Chama tanto a nossa atenção, de repente a gente nem consiga concluir que essa lição é muito rica, irmãos. Quando fala lá, quando havia litígio, discussão entre os irmãos, um queria levar o outro lá para o tribunal, todas as irmandades da igreja, está tudo na Bíblia lá. Aí Paulo fala assim, nossa, mas não tinha nenhum no meio de vós, espiritual, ou com sabedoria, mas não tinha nenhum para falar. De repente nós estamos eu digo nós assim, nós estamos numa reunião entre 10, um dá uma bicada, outro dá outra, desculpe a impressão aqui, outro fala isso, outro fala outro, aí tem um lá, estou só ouvindo, com uma palavra de sabedoria, aqueles outros todos caem. Acaba a discussão. Por quê? Alguém que estava em comunhão com Deus, com sabedoria, usou a palavra sabedoria vindo de Deus e cessou aquela fagulha que estava já virando em chamas.
né? Aqui, vamos lá. O pecado é perturbação, desarranjo, discórdia e batalha, em casa e no coração. Irmãos, o que nós estamos falando aqui é pura verdade. É pura verdade. O pecado é discórdia e batalha em casa e no coração. Já pensou? Quem já não passou por isso? De estar lá na sua casa, em vez de estar em paz, desfrutando, convívio com a família, estar lá pensando coisa que não deveria pensar, o coração amargurado, triste, né? Sendo que Deus está oferecendo tanta bênção, tanta coisa para ele desfrutar, tanta bênção oferecida, e ele está lá, não, é aquele pontinho, não, é aquilo lá que está perturbando ele. É isso que ele está falando. O que é? É o pecado. E não é vivenciado, e não é vencido completamente até ser superado pela paz santa. Aqui fala, essa paz santa é um dos aspectos do fruto do Espírito. Voltando um pouquinho àquilo que o Beto falou, se nós estivermos em comunhão com Deus, nós vamos ter essa paz. Essa é a paz santa, a paz que nós recebemos. Lá nós vemos lá que existe a guerra, né, contra o Espírito, mas também a paz. O que representa a paz do Espírito para nós? É quebrantamento, é amor. Vamos falar tudo aqui, todos os irmãos conhecem. Ao reconhecermos nossa limitação e a suficiência da obra de Cristo aplicada em nós pelo Espírito Santo, seremos capazes de compreender a necessidade que temos de andarmos no Espírito. Estamos cheios do Espírito. Seremos capazes de nos sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. Estando cheios do Espírito, seremos capazes de nos sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. Não é lindo isso? Como diz o nosso irmão Venão, isso é maravilhoso. Mas não vale a pena só a gente saber disso. Né? Vamos pensar bem sobre isso daqui. Não vale somente a gente saber que aquele que está cheio do Espírito, seremos capazes de nos rejeitarmos uns aos outros no temor, sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. E todos nós sabemos que sujeitar, o que é sujeitar? Eu tenho um meu irmão que não concorda com a minha ideia. A lição está falando disso. Mas eu sujeito. Isso, exatamente. Então, o que tem que acontecer ali? Não é um equilíbrio? Aí somos todos irmãos. Como eu falei no início, na nossa própria casa já é assim. O marido com a mulher, às vezes tem opinião diferente. Ô Neto, pode falar aí, Neto. Exatamente, o nosso trabalho é tão difícil, a gente participa, quem já trabalhou empregado principalmente. Obedeceu, então gritar mais alto que ela, né, Neto? Quem já trabalhou empregado principalmente sabe disso. Às vezes tem aquelas reuniões, né? Aquelas reuniões que você ouve, você fala, nossa, não dá para você acreditar o que você está ouvindo. Mas nem por isso que você vai sair brigando com todo mundo também. Você tem que respeitar, não é isso que nós falamos? Respeitar a opinião. E você dá a sua opinião também. O que prevalecer é o que vence. Vamos para o ponto 2, então? Então, esse primeiro ponto fala porque elas acontecem. Eu creio que ficou bem detalhado porque elas acontecem. Por causa do pecado, por causa das diversidades de pensamentos, e que nós precisamos pedir sabedoria a Deus para lidar com tudo isso. Esse é o ponto. Vai acontecer? Vai. Mas tome cuidado para não cair no laço do inimigo. Segundo tópico. De quem a responsabilidade?
Assumir a responsabilidade pelo pecado é um problema desde a queda, visto comumente quando ocorrem conflitos numa igreja. A culpa é sempre do outro. Eu vou andar mais rapidinho aqui, a gente não consigo concluir. Como nós já falamos também a lição passada, né, foi falado sobre isso, e acontece ainda nos dias de hoje, aqui na lição fala, assim como uma criança, né, quase lembra a criança justificando aos pais, briga com outra criança, dizendo foi ele que começou. Assim também a gente nunca quer assumir a responsabilidade. Mas fala, não, foi fulano, não foi ideia minha. Sempre quer. É um jeitinho de sair fora, né? Esse é o primeiro ponto aqui. Por causa do pecado, as pessoas tendem a pensar de modo positivo acerca de si mesma. Ao mesmo tempo, elas tendem a ser muito rigorosas e negativas com os outros, tornando-se arrogante e orgulhosa. Desse modo, alguns têm a capacidade de ver o argueiro ou cisco no olho do outro e não são capazes de enxergar uma trave diante dos seus próprios olhos. É muito sério, né? E a gente sempre olha assim e vê, eu estou fazendo tudo certinho, mas é o fulano, mas é o cicrano. Aí vê lá aquele pontinho, o cisco quem não sabe, eu estava estudando, fiquei pensando. Vamos pensar, quando fala da trave e do cisco, você lembra lá do pozinho da serra. Aquele pozinho da serra, é um cisquinho que vai no olho, você tem que usar o óculos lá para não ir aquilo no olho. E a trave, o que é a trave? É uma viga, né? Ele está com aquela trave no olho, mas não vê. Não quer enxergar, né? Não quer enxergar, né? Não convém. Mas o cisquinho lá no olho do outro, nossa, vê rapidinho. E o que ele está falando aqui? Que tornando-se arrogante e orgulhoso. E eu lembrei daqueles dois homens que foram no templo, né, para orar. E um estava orando lá e olhava para o outro lá no fundo. Lá. Falava, Senhor, eu sou tal, não sou como esse daí, não. Não sou como esse daí. E quem que foi justificado? Aquele lá que não conseguia nem olhar para o céu, mas se humilhava diante de Deus. É nesse contexto de arrogância, orgulho e soberba que os conflitos tendem a acontecer e são também alimentados. Uma consequência imediata disso é o surgimento de partidos. Quem não sabe o que é isso? Todos nós sabemos o que é partido. Às vezes a gente pensa que partidos são os partidos políticos lá, mas na igreja tem também. E como tem? E os partidos acontecem, irmãos, quando a igreja é pequena, são poucos partidos. Igreja maior, mais partidos. Sempre é assim. Quanto maior, a gente pensa, aquela igreja lá é tão grande, abençoada, quantos membros, está lotada, precisando até de pôr cadeira e tal. Pensa que não tem os conflitos? Não é? Muito. Onde está o ser humano, onde tem pessoas, os conflitos aparecem. E de modo geral, a igreja se torna um campo de batalha. O que mais se ouve é, nós estamos certos, eles estão errados. Isso afeta a comunhão entre os irmãos, o governo da igreja e o compromisso da missão. Crentes que se agridem, se mordem, correm o risco de se destruírem mutuamente. Então, de quem é a responsabilidade pelos conflitos? E de todos os envolvidos. Eu achei interessante, o Bede fez uma colocação ali, que vai falar sobre isso, né, da responsabilidade. De olhar a responsabilidade de comunhão, de buscar sabedoria, e é de fulano.
ou dos líderes, por exemplo. Mas não, a responsabilidade é de todos, é de igual. Para nós termos essa paz no nosso coração, a nossa condição de poder lidar com os conflitos, se nós formos depender, eu vou usar aqui uma palavra, se eu for depender do pastor da igreja para me lidar com o conflito na minha casa, estou ralado, gente. Nós estamos ralados. Nós temos que buscar em Deus. A gente sim busca, pede para a igreja orar, pede para os irmãos orar, quando nós estamos com algum problema, mas o objetivo maior é a nossa comunhão com Deus, é Deus que rege a nossa vida. Os pastores, conselho, eles são pessoas que estão nos ajudando a desenvolver, a estudar, a ensinar, mas a comunhão é nossa, diretamente com Deus. Então, de quem é a responsabilidade pelos conflitos? É de todos os envolvidos. É de todos os envolvidos. É possível que alguns conflitos ocorram a partir de razões legítimas. Aqui é um ponto que a gente deve parar, também pensar, e às vezes pensa assim, mas então não pode ter conflito na igreja. Existe, e quando existe é para ser tratado. Mas tratado com sabedoria, biblicamente, e não pela força da nossa carne. Questões bíblicas que alguns conflitos ocorram a partir de razões legítimas. Exemplo, questões bíblico-doutrinária, tratativa de pecado, no contexto da igreja. No contexto da igreja são esses, né? Questões bíblico-doutrinária, tratativa de pecado. Isso no contexto da igreja. Realização de eventos ou atividades. Quem já não viu por causa de um evento que vai acontecer na igreja, irmãos ficarem até de mal. E vamos mais além. Não vamos comentar nesse caso aqui agora, mas os irmãos sabem, às vezes até por a cor de um vidro, aí a pessoa fica aí remoendo até ir para partir. Eu queria azul, mas eu queria verde, eu queria amarelo. E ficam. Há choro e às vezes não há reconciliação. Realização de eventos ou atividades, etc. Porém, quando as pessoas deixam de falar a verdade em amor, então, quando falta o amor, podemos dizer que as coisas estão se indo ladeira abaixo. Acabou o amor, acabou tudo. E passam a gritar, está no finalzinho do 2 aí, tá? E passam a gritar, a agir com base na ira e a divulgar comentários maldosos contra os outros. Não há razão legítima que justifique. Então, quando há esse tipo de coisa no meio da igreja, gritaria, gritar com alguém, mas não ser aquela palavra com amor, chegar e falar. Você tem que falar, não pode ser omisso. Nós não estudamos a lição passada que nós temos que confrontar biblicamente. Então não podemos ser omissos. Não, concordar com tudo. Não é isso. Não há razão para gritaria. Não há razão para humilharmos os nossos irmãos. Alguém quer nos ajudar? Nós temos ainda um minutinho aqui. Eu já vou para o 3, para a gente ir. Como preservar a unidade da igreja? Podemos estabelecer 3 atitudes que cada cristão deve tomar com vista à preservação da unidade do corpo de Cristo. E são 3 pontos muito excelentes para nós estarmos vendo aqui. Primeiro, viva no Espírito. Cada cristão deve ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Voltando ali no gancho, como
como nós costumamos dizer, que o Bede disse, cada cristão, não é o presbítero, o pastor, a professora, o professor, o diácono, todos, cada cristão deve ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Essa é uma dinâmica normal de vida cristã. Então, nós sabemos que a dinâmica ela é uma sequência e se nós não tivermos essa sequência, nós vamos ter consequência negativa. De uma pessoa que não busca estar cheia do Espírito Santo, viver em Espírito, eles com certeza vão ter uma decepção muito grande, vão sentir, usar essa palavra aqui, vão sentir na pele a destruição futura. Em outras palavras, já que nascemos de novo pela ação do Espírito Santo, nada mais justo que vivermos em nova vida, conduzidos e guiados pelo mesmo Espírito. Muito claro, não, irmãos? Muito claro isso. Temos uma nova vida, nascemos de novo, somos regenerados, vamos viver para Jesus. Então precisamos ter uma vida guiada pelo Espírito. Nós somos diferentes. Não somos como éramos antes, mas somos novas criaturas. E a nova criatura, nós precisamos sempre estar pensando, se somos novas criaturas, precisamos estar sempre colocando coisa boa na nossa vida. Aquilo que não presta, voltando a ter sabedoria, não deixe isso entrar. Viu que não é bom? Tira fora. Deixa fora. Não aceite. Vivemos em nova vida, conduzidos e guiados pelo mesmo Espírito. Infelizmente, alguns imaginam que viver no Espírito é uma condição especial, reservada para algumas poucas pessoas na igreja. Aquilo que o Bede tinha falado. Né? Não são poucas pessoas, é todos. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Nem todos têm condição de estar frequentando a semana de oração. Nós sabemos disso. Nem todos têm condição. Mas se pode, por que não? É só essa colocação. Se você pode, por que não? Aí volta nessa palavra aqui. Infelizmente, algumas imaginam que viver no Espírito é uma condição especial reservada para algumas poucas pessoas na igreja. Não, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu tenho que estar lá para me crescer, para me poder passar para o outro. Está errado? Não. Está certo, você tem que ir. Mas eu também, como um membro da igreja, tenho que pensar assim também. Eu preciso de ir para mim crescer, eu preciso de ir para me adorar, eu preciso de ir para mim desenvolver a minha salvação. E uma maneira também de gratidão. Vamos correr mais um pouquinho aqui. Assumir um compromisso de viver no Espírito, um pouquinho mais abaixo, mas no final dessa página 42. Assumir um compromisso de viver no Espírito implica uma dinâmica da qual a vida é regulada pela palavra de Deus. As Escrituras, assumindo o lugar central na vida, iluminam o coração e dão direção. Ao mesmo tempo, dão uma dimensão correta da vontade de Deus e do pecado. Afinal, somente a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Em conhecermos a Escritura, encontremos a verdadeira sabedoria e o temor de Deus. E o temor de Deus nos ajudará a tomar decisões sábias, aplicando as verdades das Escrituras e todas as áreas da vida. A todas as áreas da vida. Quando vivemos no Espírito segundo a palavra, temos a sabedoria necessária para preservar a paz e a comunhão na igreja. Creio que não preciso nem comentário. Está tão bem explicado aqui que eu creio que ninguém vai ter não entendi. Eu acho que está muito claro. Né?
Então esse é o ponto, viva no Espírito, primeiro ponto. Segundo ponto, evite os conflitos. E essa parte aqui me chamou a atenção, e eu não tive como não lembrar da lição passada, né? Que fala lá que era para a gente, como que falava mesmo? Confrontar, né? Confrontamento. Aqui está falando, evite os conflitos. Parece que está algo assim, contraditório, mas não está. Entenda, evitar o conflito não significa fugir de situações que podem causar algum desconforto ou desgastes em seus relacionamentos. Fugir ou negar que existe um problema poderia ser tão pecaminoso quanto ao conflito propriamente. Tiago diz que pecamos quando deixamos de fazer o que sabemos ser o certo. O que é papel de cada discípulo de Cristo ajudar seu irmão e esse desviar-se da verdade. Então está falando aqui, o que é evitar o conflito? É agir de modo intencional para evitar que os conflitos em potencial comecem. Então o que é? Apagar. Apagar. Aí, qual a palavra que nós lembramos? Pacificadores. Pacificadores. Aquele que promove a paz. Vamos parar um pouquinho e pensar sobre isso. Evitar o conflito. Evitar o conflito é alguém que tem visão, alguém que vê aquela fagulhinha que está acontecendo lá, como nós já falamos já anteriormente, você vai, tem 10 falando algo negativo, você fala uma palavra com sabedoria, aquilo você joga. Isso que é evitar o conflito. Apagou ali. Apagar as chamas. Então, evitar o conflito é agir de modo intencional, apagar. E para nós termos essa condição, irmãos, é fácil? Será que a gente consegue? Assim, como a turma usam dizer, do nada acontece isso? Uma pessoa, mas fulano é tão sábio. Fulano tem uma sabedoria incrível. Será que ele adquiriu assim? Não. Ele deve ter lido muito, deve ter orado, deve ter pedido, deve ter vivido. Aí ele consegue. Mas não é dele. Nós não aprendemos, nós não temos essa certeza que até a nossa fé que temos não é nossa. É Deus que dá a fé para nós. É Deus que coloca no nosso coração a fé. Vamos lá, correr mais um pouquinho aqui. Já no finalzinho da página aqui da 43, do lado esquerdo. Os pacificadores buscam a paz com todos em santidade, entendendo que isso é responsabilidade deles. Ao mesmo tempo, compreendem que suas palavras devem ser agradáveis e temperadas para poder responder adequadamente às pessoas. Os pacificadores agem assim, pois aprenderam que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Logo sabem que a língua branda é capaz de quebrar qualquer possível resistência. Me chamou bastante atenção e nós, mais uma vez eu digo, sabemos disso. Eu posso ser a pessoa que está sendo errada. Se alguém vem me repreender com amor, é totalmente diferente do que aquela pessoa que vem apontando o dedo para me acusar. Mas aquela pessoa que chega com amor, expondo a verdade, falando da palavra, querendo fazer com que você abra os seus olhos. Como diz o ditado, nós ficamos ainda restando, não é isso? Restando ainda. Obrigado você ter me alertado. Nós não temos visto casos assim? Pode falar sobre ele. É a palavra certa, dita na hora certa, da maneira certa. Você pode fazer tudo certo na hora errada, da maneira errada. Quer dizer, vai complicar a situação. E muitas vezes a gente corre esse erro. Voltando um pouquinho na lição passada, se a gente sabe de alguma coisa que a gente pode confrontar, em vez de a gente fazer isso, a gente passa para outro.
Esse que é o perigo maior. Não, vou falar para o pastor, que é o responsável por isso é ele. Vou falar para o presbítero, que é ele que tem que fazer isso. Vou falar para a mulher do diácono, por isso. Nada disso, gente. É fazer a coisa certa da maneira errada, tudo errado. Que certo e errado esse? A Bíblia é tão, né? A Bíblia traz para nós tanta sabedoria que nós que não entendemos, né? E queremos saber tanta coisa e não sabemos nada. Quando fala assim, consultai o travesseiro. O que quer dizer essa palavra? Aquilo que o Beto falou ali. Tem coisa que sabe, ouviu, pá. De repente você tem que ir, vamos lá, vou pensar bem primeiro, pedir orientação de Deus. Depois nós vamos conversar com a pessoa. Biblicamente, Deus já te orientou os caminhos que você vai. De repente, se eu fosse falar ontem. Na verdade, é uma maneira de ganhar a pessoa. Se você tem alguma coisa para falar para alguém que o negócio está meio emperradão lá, o que você tem que fazer primeiro? Você não tem que se preparar para isso, ganhar a confiança é uma astúcia, talvez seja, mas é preciso fazer a coisa certa da maneira certa. Ou isso quer dizer o quê? Fazer em amor. Não chega já com o pé no peito, como se costuma dizer, vai resolver? Não, vai piorar. Aí vem essa colocação aqui, uma palavra dura suscita a ira. Exatamente. Em vez de resolver, piora. Vai piorar. E a última aqui, para nós fecharmos, ore pela paz da igreja. Isso aqui a gente não poderia deixar de falar. Se desejamos ver nossa igreja em paz, precisamos orar por isso. É possível trabalharmos muito nas sociedades internas, nos departamentos e na escola dominical, mas não orarmos pela paz da nossa igreja, mas pelo que exatamente deveríamos orar. Como já deu sinal, eu queria aqui só colocar os pontos importantes aqui, não que os outros não sejam. É importante orar pela escola dominical, pelas entidades, sim. Em primeiro lugar, devemos orar pela liderança da igreja, pastores e presbíteros. Eles são responsáveis pelo ensino e pelo governo da igreja. Então, há responsabilidade muito grande pelo pastores e presbíteros. Se eu falar algo, eu estou falando eu como presbítero, se eu falar algo aqui que venha contra o ensinamento da palavra de Deus, Deus vai cobrar de mim. Assim como os pastores também. Então a igreja deve orar sim por essa paz, a paz na igreja. O conselho da igreja tem que viver em paz, em harmonia. Lembrando de que assuntos que precisam ser tratados, têm que ser tratados, mas tratados com amor. Então fala pelo presbítero, eles são os responsáveis pelo ensino e pelo governo. Como os diáconos o são pela misericórdia da igreja. A área dos diáconos, pela misericórdia da igreja, socorrer os doentes, os enfermos, olhar pelas famílias, pelas pessoas. Eu sempre digo que a função do diácono não é abrir porta e fechar porta só. É muito mais. É muito mais, há muito trabalho. Há muito trabalho. Inclusive, na visitação, de ver as pessoas que estão doentes, encaminhá-los, orar com elas, falar com o pastor, falar com o conselho. Então, o trabalho nós estamos juntos. O trabalho tem para todo mundo, para todos nós. Vamos lá. Em segundo lugar, devemos orar para que Deus desperte cada membro da igreja a compreender o seu papel no corpo de Cristo. Paulo diz que a edificação da igreja em amor é segundo a justa cooperação de cada parte. Cada parte. Quanto mais as pessoas estão verdadeiramente comprometidas com a edificação do corpo de Cristo, menos tempo elas têm para fofocas, intriga e briga, pois estão unidas num mesmo propósito. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que já estão vindo. Só vou ler a conclusão. Mas antes eu acho que seria interessante, pelo menos, comentar aqui sobre esse lembrete. Lembre-se, ninguém pode ter em mente de Cristo, a mente de Cristo, se não for uma pessoa de oração. Jesus, como
O homem perfeito orava ao Pai em todo o tempo, em momentos que antecederam certas situações importantes para o seu ministério. Dobrou seu joelho diante do ministério. Jesus dobrou seu joelho diante do Pai. Ele orou para a escolha dos discípulos, judeus. Ele orou para a escolha dos discípulos, pediu orientação. Também orou para que o Pai santificasse e guardasse aqueles por quem havia de morrer. Orou por aqueles. E por fim orou para que Deus cumprisse em sua vida todo aquele propósito determinado antes da fundação do mundo. Então, Jesus, uma pessoa de oração. Fique para nós esse lembretezinho. Se Jesus, sendo Deus, foi um homem de oração, nós também precisamos. Muito mais, muito mais. Cada cristão é responsável por preservar a paz e a unidade da igreja. Ao compreendermos isso, assumiremos uma postura proativa, antecipando-nos aos problemas. Por isso, deve equipar-se para manter e defender a unidade do corpo. Isso requer tanto atitudes em relação a si mesmo quanto atitude para com os outros. Devemos sempre nos lembrar de que as nossas armas para essa batalha são espirituais. Assim precisamos viver no Espírito, firmados na palavra e perseverantes na oração, a fim de termos capacidade necessária para discernir o que as pessoas dizem ou fazem contra a unidade do corpo, respondendo adequadamente com as nossas palavras e ações. Pode entrar, criançadas. Estou encerrando aqui. O que tenho feito para preservar a unidade do corpo de Cristo? Tenho buscado compreender o pensamento do outro ou apenas acredito que minhas ideias são melhores? Promovo a paz ou gosto de colocar lenha na fogueira? Tenho orado pela liderança da igreja ou oro por mim e por meus irmãos? Promovo a paz ou gosto de colocar lenha na fogueira? Tenho orado pela liderança da igreja? Sim ou não? Eu oro por mim e por meus irmãos em Cristo? Sim ou não? Sim. Temos que orar pelos nossos irmãos. Que Deus esteja nos abençoando. Concluindo aqui, que fala assumimos uma postura proativa. Está dizendo que antes que aconteça os problemas, nós já estamos cuidando. Nós não vamos deixar de trocar o óleo do nosso carro depois que já deu problema no motor. Isso que é trocar antes. Aí eu vou orar depois que eu estou com um problema, depois que eu estou aguentando mais um problemão lá em casa. Mas não orava antes, não buscava sabedoria. Que Deus esteja abençoando ricamente, nos dê sabedoria para cuidarmos de cada detalhe. Amém?